Larissa abriu a porta do apartamento e imediatamente percebeu que algo estava errado. Eduardo estava sentado no sofá, olhando para o celular, mas a tela estava escura. Seus dedos tamborilavam nos joelhos e seu olhar evitava teimosamente encontrar os olhos dela. O ar estava repleto daquele silêncio especial que precede as tempestades em família. "Olá", disse Larissa cuidadosamente, tirando a capa de chuva molhada. "Como vai?" "Bem", murmurou o marido sem levantar a cabeça. Ela foi até a cozinha e ligou a chaleira. O som abafado da TV dos vizinhos podia ser ouvido através da parede fina. Uma vida comum, que agora parecia tão distante. Havia um extrato bancário impresso sobre a mesa. Larissa involuntariamente olhou para os números e franziu a testa. Havia algo errado com o saldo da conta. "Eduardo, o que aconteceu?" perguntou ela, voltando para o quarto com 2 xícaras de chá quente. "Você parece preocupado." Eduardo finalmente olhou para ela. Havia uma estranha mistura de culpa e desafio em seus olhos. "Larissa, Ele engoliu em seco, reunindo coragem. "Transferi todo o meu salário para a mamãe hoje." A xícara tremeu nas mãos de Larissa. O chá quente escorreu e adormeceu seu dedo. "Como assim tudo?" perguntou ela baixinho, embora no fundo já soubesse a resposta. Ou então, ele transferiu todos os 30 mil reais para a mãe. Problemas com o aluguel, a pensão é pequena, os medidores precisam ser trocados e ela também começou a reformar o banheiro. Bem, quem a ajudaria se não ele? Larissa colocou as xícaras lentamente sobre a mesa. Os pensamentos em sua cabeça pareciam congelar. 30 mil reais? Era o dinheiro para o financiamento do carro, para as compras do mês, para as contas de luz. Era metade do orçamento familiar deles. "Mas e os nossos planos?" perguntou ela. "O empréstimo, as compras? Você sabe que meu salário só sai daqui a uma semana." "Ah, bem, a gente dá um jeito. Mas enfim, o dinheiro é meu, dou a quem eu quiser." Tais palavras atingiram Larissa com mais força do que um tapa. Ela olhou para o marido e não reconheceu onde estava o homem com o que estivera no cartório 3 anos antes, prometendo estar presente um para o outro na alegria e na tristeza, que falava de igualdade e parceria, que jurava que sua mãe jamais se intrometeria entre eles. "Seu dinheiro, você disse?" perguntou ela baixinho, sentindo tudo gelar dentro de si. "E o orçamento familiar? E o fato de eu também trabalhar e contribuir para a nossa casa comum? E o fato de eu pagar metade do aluguel?" "Não seja dramática, Larissa", acenou com a mão irritado. "Não vamos morrer de fome. Na pior das hipóteses, vamos pedir dinheiro emprestado aos seus pais." Larissa não acreditava no que ouvia. "Não se trata de dinheiro, Eduardo. O problema é que você tomou uma decisão sem me consultar, como se eu não fosse sua esposa, mas sim uma vizinha, na melhor das hipóteses." "Larissa, você sabe quem é Neuza Maia? Caso tenha esquecido, ela é minha mãe." Irritou-se o marido, e sua voz assumiu um tom familiar, o mesmo que ele sempre usava para falar dela. "E não é da sua conta como eu a ajudo. Ela me criou sozinha, sacrificou tudo por mim." Algo dentro de Larissa se apertou dolorosamente. 3 anos de casamento, tentativas incessantes de encontrar uma linguagem comum com a sogra, que nunca se conformou com o fato de seu filho ter se casado. 3 anos em que cada feriado familiar se transformava num campo de batalha pela influência sobre Eduardo. E aqui estava o resultado. Um verdadeiro Eduardo. Um filhinho da mamãe, para o quem a opinião da esposa não significava nada. "Entendo", disse ela brevemente. "Tudo está claro. Absolutamente tudo." Larissa se levantou e foi para o quarto. Eduardo permaneceu sentado, franzindo a testa para a parede. Na cozinha, a chaleira esquecida apitava desagradavelmente como um alarme. A noite passou em silêncio. Eduardo roncava ao lado dela, esparramado na cama inteira. Larissa estava deitada, com os olhos abertos, olhando para o teto, e os mesmos pensamentos giravam na cabeça. Será que este é mesmo o fim? 3 anos morando juntos não significam nada. E mais importante,
O que devemos fazer a seguir? Ela lembrou de como Neuza Maia deixara claro desde o primeiro encontro. Larissa é supérflua aqui. Indícios de que seu filho poderia encontrar uma garota melhor. Comparações constantes com a ex-colega de Eduardo, que cozinha bem, tem um diploma com honras e ainda não se casou. Todos aqueles telefonemas intermináveis em momentos inoportunos, visitas inesperadas quando Neuza Maia aparecia com as chaves que Eduardo havia esquecido de levar. Tudo isso girava e girava na cabeça de Larissa. E mais perto da manhã, a decisão amadureceu por si só, clara e definitiva, como o toque de um sino. Quando Eduardo tomava banho cantarolando uma música, sinal de que considerava o conflito encerrado, Larissa metodicamente recolheu seus pertences, ternos, camisas, meias, cuecas, seus jeans e moletons favoritos, books de programação, discos de jogos, carregadores de celular. Guardou tudo cuidadosamente nas malas e bolsas de viagem dele. Rapidamente arrumou suas coisas em uma pequena mochila, levando apenas o essencial para o primeiro momento: documentos, cosméticos e uma muda de roupa interior. Quando Eduardo saiu do banheiro, secando o cabelo com uma toalha, Larissa já estava parada na porta, de casaco e mochila nas costas. "Aonde você vai?" perguntou ele, confuso, ao notar a mochila. "Vou visitar uma amiga e as suas coisas estão no corredor", respondeu ela calmamente. "Que coisas minhas?" Eduardo não entendia nada. "Todas as suas coisas, roupas, livros, equipamentos, eu arrumei tudo." E por que a voz dele vacilou? Bem, porque se o seu dinheiro é seu, então deixe o apartamento ser meu também. Eu pago metade. "Larissa, pare com isso. O que você está fazendo? Esta é a nossa casa." "Não, Eduardo. Esta era a nossa casa enquanto éramos uma família. E família implica uma decisão em comum. Suas palavras de ontem mostraram que não somos uma família. Então você pode ficar com sua mãe por enquanto, se ela for mais importante para você." "Larissa, não faça nenhuma besteira", ele murmurou. Mas Larissa já tinha ido embora, deixando um Eduardo estupefato parado no meio do corredor. Quando ela desceu para o pátio, não chamou um táxi imediatamente. Em vez disso, metodicamente carregou todas as malas e sacolas dele para fora da entrada e as colocou cuidadosamente perto da varanda, como um toque final, um bônus por sua insolência. E só depois disso chamou um táxi e foi embora. Neuza Maia apareceu na entrada meia hora depois. Ela estava com pressa para ver o filho e discutir as compras que poderiam ser feitas com o dinheiro dele. Ao ver coisas familiares na entrada, a mulher ficou surpresa a princípio, mas depois reconheceu a jaqueta do filho, sua bolsa esportiva favorita. "Eduardo!" gritou ela, correndo para dentro do apartamento. "O que são essas coisas aí embaixo? São suas coisas?" Eduardo estava sentado no sofá, com o mesmo roupão com que saíra do banheiro. Seu rosto demonstrava confusão. "Larissa foi embora, e como você pode ver, ela levou minhas coisas para a rua." "Eu não entendi. Como ela foi embora? De vez ou não?" "Sim, eu disse que se eu transferisse o dinheiro para você, poderia morar com você." "Na minha casa?" Neuza Maia afundou lentamente em uma cadeira. Os enigmas da conversa de ontem com o filho se juntavam em sua cabeça. "Eduardo?" perguntou Neuza cautelosa. "Tem certeza de que me contou tudo?" "Bem, o que exatamente você disse a Larissa?" "Eu disse a ela como era, que transferi o dinheiro para você, que era meu dinheiro, então eu dou para quem eu quiser. Só isso." O rosto da mãe se fechou. "Você disse assim: seu dinheiro você pode dar para quem quiser." "Bem, sim, mãe. O que há de errado nisso?" Neuza Maia fechou os olhos. De repente, imaginou-se claramente no lugar de Larissa, uma jovem que se considera uma parceira igual no casamento.
De repente ouve do marido que o dinheiro dele não é deles, mas exclusivamente dele, e que ele pode dispor dele sem consultar a esposa. Eduardo, disse ela lentamente, você entendeu o que acabou de dizer? Você, o rei do céu? O que houve, mãe? Ajudar a própria mãe é ruim? Não, filho, ajudar não é ruim. O que é ruim é que você apresentou à sua esposa um fato consumado e disse que ela não tem voz ativa nas finanças da família. Afinal, mãe, o dinheiro é meu. Não, filho, o dinheiro é da família. Quando vocês se casaram, vocês se tornaram família, então vocês entendem. E todas as decisões sobre grandes despesas precisam ser tomadas em conjunto. Eduardo ficou em silêncio, olhando pela janela para suas coisas na entrada. Bem, mamãe, o que devo fazer agora? Primeiro, pegar as coisas antes que sejam roubadas, e depois pensar em como resolver a situação. E quanto ao dinheiro, você precisa dele. Neuza Maia suspirou profundamente. Eu te devolvo o dinheiro. Não quero que a família do meu filho se desintegre. Eduardo desceu para o pátio sob os olhares curiosos dos vizinhos. Enquanto arrastava desajeitadamente as malas de volta para a entrada, pela primeira vez em muitos anos, pensou seriamente em suas ações. Suas coisas na entrada não eram apenas vingança. Era um sinal claro. Larissa não ia mais tolerar desrespeito. O telefone da esposa estava mudo, e Eduardo percebeu que um simples pedido de desculpas não seria suficiente. Ele teria que reconsiderar sua atitude em relação ao casamento, a esposa, a mãe, se, claro, não fosse tarde demais. E aquelas coisas na mala e na bolsa o lembravam de que, às vezes, uma frase pode custar uma família inteira. Este texto nos mostra como o equilíbrio em uma relação depende muito mais da parceria e do respeito mútuo do que de recursos financeiros ou gestos isolados. Eduardo, ao decidir unilateralmente transferir todo o seu salário para a mãe, não apenas compromete o orçamento familiar, mas quebra a confiança essencial para qualquer casamento. Larissa representa a voz da razão e da dignidade, ao resistir a uma situação onde sua opinião e contribuição são ignoradas. A interferência excessiva da mãe de Eduardo revela como laços familiares, quando mal geridos, podem corroer o alicerce da união conjugal. A verdadeira prova do amor está na capacidade de tomar decisões em conjunto, no diálogo e no respeito às necessidades do outro, pois o casamento não é propriedade de um, mas a construção diária de dois. Uma das maiores lições dessa história é que a comunicação e a igualdade são fundamentais para a sobrevivência do casamento. O dinheiro, por si só, não é o problema, mas a forma como ele é administrado e como as decisões são tomadas pode gerar rupturas profundas. Ao agir sozinho, Eduardo demonstrou não apenas imaturidade, mas falta de consideração pela parceira, deixando claro que, sem diálogo, não há união. Além disso, a interferência de terceiros, no caso a mãe dele, pode desequilibrar a dinâmica do casal quando não há limites bem estabelecidos. Por fim, a atitude firme de Larissa nos ensina que aceitar a desvalorização e o desrespeito pode custar muito caro, e que cada um deve preservar sua dignidade, mesmo quando o amor é posto à prova. Agora me diz, você acha que a decisão de Larissa de colocar as coisas de Eduardo na entrada foi justa ou exagerada? Por quê? De que forma você acredita que Eduardo poderia reconquistar a confiança da esposa e restaurar o casamento? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou dessa história cheia de emoção e dilemas familiares, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama que vai te fazer refletir sobre amor, família e escolhas difíceis.